qual seria a diferença entre a primeira tópica e a segunda tópica? Na primeira tópica, os níveis de consciência, eles são delimitados em camadas, né? Que seria consciente, pré-consciente e inconsciente. Na segunda tópica, a mente, né, ela é estruturada em instâncias psíquicas, que seria id, ego e superego. Freud ele vai falando de uma forma mais específica, ele percebe que a mente estruturada em camadas não era o suficiente para explicar a questão do inconsciente, do pré-consciente, do consciente. Freud já começa a delimitar a mente em instâncias psíquicas, como id, ego e superego. Resumindo de forma rápida o que seria id, ego e superego. O id, ele tem relação com o inconsciente, seria os desejos mais primitivos, que a gente, no caso, voltaria para a questão das fases do desenvolvimento. Imagina a criança que sente prazer em colocar terra na boca. Então isso seria o id, né? Segundo Freud, a criança vai lá, coloca terra na boca, ela não sabe que não pode, que vai fazer mal, mas ela sente um prazer fazendo aquilo. Ela está sendo instintiva em fazer algo e fazer sem saber a consequência, se pode, se não pode. E aí imagina que a criança ela vai aprendendo que não pode. Aí o pai vai lá falando, a mãe vai falando, não pode fazer isso. Vai reprimindo. Existe o superego, que seria essas questões culturais, sociais, como eu devo agir em sociedade, o que o outro espera de mim, o que eu devo fazer para ser aceito. Só que no meio, vamos imaginar que se forma o ego, o eu, né? Podemos chamar de isso, eu e supereu também, né? Algumas traduções vai falar id, ego, superego, outras vai falar isso, eu e supereu. Então, o que seria o nosso eu ou o ego? Seria esse meio termo, uma tentativa de equilíbrio entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu acho que é certo, que eu acho que esperam de mim. Seria essa mediação. Então, imagine que o eu ou ego é aquilo que tenta equilibrar o que você deseja versus aquilo que você acredita que o outro deseja, que a sociedade espera de você, sua família, a cultura, a escola, como forma de ser aceito. Então, essa seria a segunda tópica de Freud. O seu ego ou eu formado, ele é formado a partir daquilo que você reprimiu versus aquilo que você colocou como certo e errado, que você acredita que é certo e errado porque em um dado momento você aprendeu por meio da sociedade, da sua família, na escola, na educação. Então isso tudo fez formar o seu eu, o seu ego. E ele é resultado dessas coisas inconscientes que você reprimiu versus aquilo que você colocou agora como correto, como aquilo que você acredita que é certo ou errado. O que você realmente deseja lá no fundo, que seria o inconsciente, segundo Freud, ou id, agora, né, na segunda tópica, ele entra em conflito com aquilo que você colocou como correto, que seria, no caso, a repressão. Porque o que acontece? Quando a criança ela tem seus comportamentos que não são aceitos, que seria os instintos mais primitivos ou as questões mais inconscientes, e isso é recalcado, é inaceitável, interpretado pelo adulto, o que acontece? A criança cria essa outra instância que seria o ego, que seria o seu eu. Só que em dados momentos o que acontece? Essas instâncias elas entram em conflito. E quando esse conflito ele é um pouco severo, vamos dizer, entre o que eu realmente desejo no meu inconsciente ou no id, o que não é aceitável,
que eu aprendi que não é aceitável, que é a informação, que é essa repressão, que é essa questão do super-eu formado, gera o sintoma neurótico, que aí Freud vai falar sobre os sintomas neuróticos, sobre a histeria, que é a conversão do conflito psíquico para a somatização no corpo. É quando a pessoa não consegue dar conta desse conflito, se forma um sintoma neurótico, que pode se manifestar por meio da conversão em sintomas físicos, que seria a histeria, sintomas neuróticos como fobia, obsessão, ansiedade. Qualquer sintoma é um indício de que algo está acontecendo nas instâncias psíquicas, nas estruturas psíquicas, que em outros vídeos também iremos falar sobre estruturas psíquicas, que seria a neurose, a psicose, a perversão, como em cada estrutura psíquica ocorre o funcionamento, como que as instâncias psíquicas interagem em cada estrutura psíquica, né? Porque a instância psíquica estaria relacionado ao id, ego e superego. E estrutura psíquica seria neurose, perversão, psicose e a histeria, que faz parte da neurose. Então é interessante separar isso. Mas depois, no final, eu vou deixar os links de outras postagens também que falam sobre esses outros assuntos dentro do site. É um conteúdo gratuito que vocês poderão conferir. Vou deixar o link no final do material aqui do PDF, ou até mesmo na descrição do vídeo. Vou deixar o link onde vocês poderão ler sobre as estruturas psíquicas, neurose, psicose, perversão, e também sobre as instâncias psíquicas, que seria id, ego, superego, que faz parte da segunda tópica, lembrando, e primeira tópica, consciente, pré-consciente e inconsciente. Basicamente, segundo Freud, teríamos esses escritos. Claro que tem mais outros escritos que eu não citei aqui, mas que eu posso deixar na descrição no material e do vídeo também, e que direciona para conteúdos no site gratuitos. E eu aguardo vocês no segundo vídeo sobre o inconsciente na visão de Lacan.